O capítulo 3 de Gênesis é um exemplo claro da psicologia da tentação. Deus havia advertido Adão e Eva de que, se comessem do fruto proibido, certamente morreriam. Assumindo a forma da serpente, Satanás usou várias estratégias retóricas para levar Eva a pecar. Diante disso, provavelmente há uma pergunta que muitas pessoas fazem: por que a serpente mirou em Eva e não em Adão? Quais os pontos fracos que Satanás viu em Eva, onde o levou a concluir que isso daria certo? Primeiramente, é interessante saber que Satanás não escolheu Eva aleatoriamente, mas escolheu seu alvo com cuidado. Naquele momento, Eva era então a mais nova criatura inteligente do universo. Por essa razão, Eva era curiosa. Na intenção de conhecer e aprender sobre toda a criação de Deus, tudo o que ela via que era desconhecido a seus olhos, ela parava para observar curiosamente. Nem mesmo a ordem que lhe foi dada para não se separar de Adão evitava que Eva conhecesse a criação de Deus. Ao perceber Satanás que Eva se encantava com tudo que via, sentiu ele que se usasse algo novo e belo aos seus olhos, atrairia a atenção de Eva. Ela até sabia que serpentes não tinham a capacidade de falar, mas quando ela viu uma das criações mais belas de Deus falando, a deixou ainda mais encantada por ela. Assim, a trama de Satanás despertou sua curiosidade. Fez com que ela se concentrasse na única coisa que lhe era proibida em todo o jardim. Além do mais, se a serpente estava escondida nos galhos da árvore proibida e se alimentando de seus frutos, a que conclusão Eva poderia ter chegado? Será que ela concluiu que essa criatura inferior, que até então não falava, passou a falar depois que comeu do fruto? Em sua mente deve ter pensado: se o fruto pôde fazer tanto a uma serpente, o que poderia fazer com ela? Apesar de tamanha curiosidade, Eva lembrou das palavras de Deus e disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Por sua vez, assim disse a serpente: certamente não morrerão. Deus sabe, no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso 3 a 5. Satanás então generalizou a proibição específica de Deus ao perguntar: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Eva contra-argumentou que a proibição se referia apenas àquela árvore específica, pois se alguma vez comessem dela ou a tocassem, afirmou ela que morreriam. Satanás então contradisse a declaração de Deus, afirmando categoricamente: é certo que vocês não morrerão. Gênesis capítulo 3, verso 4. Por fim, Satanás acusou Deus de suprimir deliberadamente de Eva e Adão conhecimento essencial. Disse ele: Deus sabe que no dia que dele comeres, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso 5. Infelizmente, a curiosidade de Eva levou ao terreno encantado de Satanás. Ali ela foi forçada a decidir se permanecia fiel à ordem restrita de Deus ou se cederia aos apelos sedutores de Satanás. Ao duvidar da palavra divina, usou seus próprios sentidos, usou a sua observação pessoal para decidir entre as duas declarações conflitantes. Primeiro ela viu que,
Do ponto de vista de ético, a árvore era boa para se comer. Segundo, do ponto de vista estético, viu que era agradável aos olhos. E terceiro, partindo de uma análise lógica, a árvore era agradável para dar entendimento. Portanto, de seu ponto de vista, ela tinha boas razões para dar atenção às palavras da serpente e comer da árvore proibida. Infelizmente, para a tristeza de toda a humanidade, foi exatamente isso que ela fez. Alguns argumentam que todas as formas de conhecimento são válidas, desde que retenhamos o que é bom. Mas as experiências trágicas de Adão e Eva no Jardim do Éden demonstram que o conhecimento em si pode ser muito prejudicial. A curiosidade de Eva e a vontade de aprender nos ensina que algumas coisas sobre as quais definitivamente é melhor não saber. As palavras da serpente afirmando que Eva não morreria se acaso comesse o fruto é o nosso assunto na lição de amanhã. Que Deus os abençoe e até a próxima.